Então, agora a gente vai começar a desvirar o que a gente costurou. Tô começando pelo corpinho, então pela abertura que a gente deixou em cima, a gente vai desvirar esse corpinho. Eu trabalho sempre com a ajuda de um palito sem ponta, pode ser também um cabo de um pincel, para desvirar. No caso da perna e dos braços que são menores, eu gosto de usar com o vira-bonecas. Quem não tiver, pode estar usando o palito ou o cabo do pincel da mesma forma, não tem problema. A gente desvira e já arruma a nossa aba da abertura para dentro, para ficar bem acabado as nossas peças, para depois que a gente encher, vai facilitar bastante no acabamento, vocês vão ver. Então, desvira aqui, ó, tudo que precisa, os bracinhos, as perninhas, o nosso tapa-cabeça e também a nossa cabeça, que são os 4 gomos. Deixo tudo desvirado para poder encher. A gente vai encher aqui o corpinho, eu gosto sempre de alinhavar o meu pescoço aqui em cima, a abertura, juntando o algodão com o cotton, porque facilita bastante na hora de encher. Então, eu faço um alinhavo juntando algodão e cotton, deixo a minha agulha e linha ainda na peça, e eu vou pegar a minha fibra siliconada e eu vou encher esse corpo muito bem. Gente, tem que colocar muita fibra mesmo para encher o corpinho. A gente precisa de sustentação para essa boneca. E o que vai dar sustentação é deixar cheio e bem firme. Então, eu venho com a fibra siliconada e eu vou colocando com os dedos mesmo a fibra toda dentro do corpinho, sempre pressionando muito bem. A gente precisa apertar muito bem para esse corpo ficar bem durinho e bem firme para sustentar a cabeça, porque a cabeça dessa boneca, ela, como vai muita fibra, ela é mais pesada também. Então, a gente vai enchendo por etapas. Aqui eu peguei o enchedor para ajudar a pressionar. Então, tá vendo que eu vou fazendo por etapas? Eu encho a parte de baixo e pressiono muito bem. Depois eu encho o meio e pressiono muito bem. A fibra, ela trabalha. Então, toda vez que a gente apertar bem, ela vai abrindo espaço, ela vai se compactando e vai servindo mais fibra dentro do nosso corpinho. Então, tem que encher muito bem. Essa parte do pescoço também, a gente tem que pressionar muito bem para ter certeza de que vai ficar bem firme para segurar a nossa cabeça. Então, ó, eu vou colocando aos pouquinhos e pressionando super bem para a nossa fibra ficar bem compacta e bem durinha. Pressiona e coloca até achar que não tem mais como colocar a fibra, que ela fica quase saindo, a gente puxa o nosso alinhavo e fecha essa abertura. Eu gosto sempre de dar de 3 a 4 pontinhos para garantir que vai ficar bem fechadinho. E tá pronto o nosso corpinho, bem cheio, bem duro, bem firme. Gente, precisa ser bem firme para ter sustentação. Agora, a gente vai encher os nossos bracinhos. Eu vou usar a ajuda do enchedor, mas pode ser um pincel também, ou um palito. O bracinho, eu não gosto de encher ele muito duro, eu gosto de deixar ele mais macio, porém cheio o suficiente para não ficar enrugado. Então, sempre certifica de que as costuras estão bem certinhas, não estão enrugadas. Aqui eu vou fechar usando a cola quente, porque a nossa abertura, ela ajuda o acabamento a ficar perfeito. Então, a gente deixa a aberturinha para dentro ali e o acabamento fica perfeito. Mas quem não quiser colar, pode estar costurando também com o ponto invisível essas aberturas. Eu gosto de usar cola quente porque eu acho mais prático e mais rápido e fica super bem acabado. Aqui já enchendo a nossa perninha, primeira coisa, enche muito bem o pé. Deixa o pezinho super firme e a mesma coisa do corpinho, a gente vai fazendo por etapas. Então, eu enchi muito bem o pé, deixei ele bem durinho, aí eu começo a encher um pedaço da perna. Eu vou enchendo com o enchedor, porque o nosso buraco é menorzinho ali, e vou pressionando muito bem. A nossa perna, ela precisa ficar super durinha, assim como o corpinho também, porque é ela que vai dar sustentação para nossa boneca ficar de pé. Então, coloca muita fibra, não economiza na fibra, muita fibra e vai pressionando. Sempre etapa por etapa para ficar bem acabadinho. A nossa aba fica para dentro desde a hora de encher, para o nosso acabamento ficar perfeito. Então, eu arrumo bem para não ficar fibra para fora, passo a cola por dentro e fecho a nossa perninha. Assim, ela fica com o acabamento perfeito. Mas lembrando que quem quiser pode costurar também.
Tudo pronto, tudo cheio e colado, os nossos membros e corpo. Agora a gente vai para a parte mais importante, a nossa cabeça. Gente, o gomo, os 4 gomos da cabeça, eles precisam ficar super, super cheios. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a fibra e a gente vai posicionando ela ao redor. Vocês vão ver aí que os meus dedões são quem manipulam a fibra, porque eu preciso deixar sempre essa abertura no meio da cabeça, porque é onde a gente vai encaixar o nosso pescoço depois. Apesar do algodão não esticar, a gente precisa ir ajeitando muito bem a fibra e ir modelando essa cabeça. Então, é muito importante a parte de modelagem e ir fazendo as laterais aos poucos, porque a gente precisa ter o formato da cabeça certinho. E na cabeça vai realmente muita fibra, a gente vai enchendo muito bem, se atentando para as costuras, porque elas precisam estar super esticadas, modelando para ter o formato da cabeça, uma cabeça bonita e igual, deixar todos os gomos por iguais. Por isso é importante encher aos poucos e toda ela por igual. A gente vai trabalhando e conforme a gente vai descendo a fibra, ó, chegando aqui na parte de baixo, a gente vai arrumando para ter certeza que essas costuras vão ficar super esticadinhas, sem nenhuma ruga para não marcar depois na nossa cabeça. Quando vocês acharem que já tá bem cheia, enche mais um pouquinho, modela mais um pouquinho, porque a cabeça ela precisa ficar bem lisinha para ela ficar bem bonita. Então, eu vou conferindo gomo por gomo para finalizar. Eu vou conferindo todos para ver se estão bem lisinhos.